Fala, Psy! E aí, você já escutou que a TCC é baseada no poder do pensamento? Então é só pensar positivo e tá tudo resolvido. Você já ouviu esse mito? Essa verdade? Isso é mito ou isso é verdade? O que é que você acha? Isso é mito. A TCC não é baseada no poder do pensamento positivo. Isso é um mito muito comum, até mesmo entre os próprios pacientes que se submetem inicialmente à terapia cognitivo-comportamental. Quando eles aprendem que a forma como eu penso influencia o que eu sinto e o que eu faço, então eles pensam, se o que eu penso influencia o que eu sinto e o que eu faço, é só eu pensar positivo, que eu vou me sentir de forma positiva e vou me comportar de forma positiva. E não é necessariamente dessa forma. Primeiro que o pensamento positivo nem sempre influencia as nossas emoções. E, enfim, isso aí são questões mais técnicas e mais profundas aí da TCC, e eu não vou abordar tanto nesse vídeo aqui. Nesse vídeo ou nesse podcast, né, que você também pode estar ouvindo o áudio. Mas você precisa entender que a TCC, ela se baseia não no pensamento positivo, mas ela se baseia no pensamento realista, ou adaptativo, ou funcional. Então você pode chamar de pensamento, normalmente é chamado de pensamento funcional, ou pensamento que ajuda, ou pensamento adaptativo, ou pensamento mais realista ali, que possa ajudar a pessoa a se adaptar da melhor maneira possível àquela determinada situação. Então não se trata de negativo, positivo, não se trata de otimista, pessimista. Até porque um pensamento positivo, ele pode ser prejudicial. Por exemplo, pessoas que têm um transtorno de personalidade transtorno de personalidade narcisista, quase que não sai. Pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, elas têm muito pensamentos positivos de grandiosidade, que ela é boa, que ela vai conseguir fazer isso e aquilo. E isso não é funcional para a vida dela. Muitas vezes ela passa por cima das pessoas ou nem consideram as pessoas. Então, a questão não é pensar positivo ou negativo. A questão é pensar de uma forma que ajude. Sim, a TCC parte do fundamento de que a maneira como eu penso influencia o que eu sinto, influencia o que eu faço. Igual eu falei no vídeo de o que é terapia cognitivo-comportamental. Ela parte desse fundamento, de que aquilo que eu penso influencia o que eu sinto e o que eu faço. Mas não é questão de pensar positivo ou negativo. Mas eu conseguir encontrar uma forma de pensar que me ajude a me adaptar àquela situação. Ah, Diego, então qual pensamento negativo pode me ajudar? Aí eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. E é um exemplo real. Em 2009, quando eu decidi fazer psicologia, eu nunca tinha pensado na minha vida em ser psicólogo, nunca. Até 2009, eu tinha 19 anos. Eu nunca tinha pensado em fazer psicologia, nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Eu pensava em fazer educação física, alguma coisa desse tipo assim, mas nunca psicologia. Até porque psicologia era coisa de doido, a gente sempre escuta isso e eu também acreditava, enfim, eu nem cogitava, nada a ver eu ficar ali tratando eu não consigo tratar nem meus problemas, vou tratar o dos outros. Mas aí em 2009, por uma série de motivos, eu fui despertando esse interesse pela psicologia e decidi estudar. Decidi, não, vou fazer uma faculdade de psicologia, que até minha mãe riu quando eu falei, mãe, eu vou fazer eu vou fazer o curso de psicologia. E minha mãe, vai rapaz, fala sério, deixa essa brincadeira. Nem a minha mãe acreditou quando eu falei. Para você ver que eu não tinha perfil nenhum para psicólogo. E aí, eu decidi estudar. E quando eu fui estudar, eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Nunca. Tanto que meus amigos da época de escola, tem alguns que nem acreditam, que só passaram a acreditar que eu era realmente psicólogo quando viram o meu Instagram. A gente teve uma reunião, um reencontro do terceiro ano, acho que, 12 anos depois, eu me formei em 2007, acho que foi, 12 anos depois, a gente se encontrou de novo. E aí o pessoal não tinha meu Instagram, né, muita gente não me via, e aí perguntou, e aí, tá fazendo o quê e tal? Eu disse, não, eu sou psicólogo. O cara vai, poxa, brincadeira, esse bicho sempre gosta de tirar onda, não sei o quê. Fala sério, pô, tu faz o quê? Eu sou psicólogo, pô. E ficava sério, assim. Aí o pessoal foi vendo que, não, mas sério mesmo, tu vive de psicologia? Eu digo, vivo. Tu tem paciente, as pessoas se atendem contigo. Por quê? Porque eu não estudava, velho. Eu era aquele cara do fundão que bagunçava, aquela coisa, né? Enfim, espero que você não tenha sido essa pessoa. E aí eu não estudava. E quando eu decidi estudar, porque eu tinha que estudar para entrar na faculdade, para passar no vestibular, quando eu fui estudar, eu me quebrei, porque eu não sabia nada. Eu era aquele aluno que ficava no fundão, bagunçando e não estudava. Quando eu quis e precisei estudar, eu me ferrei. E aí eu lembro como se fosse hoje, no pré-vestibular, numa aula de biologia,
o professor dando aula lá sobre sistema cardiovascular, e eu saí da sala, fui pra quadra, tem uma quadra lá, fui pra quadra e fiquei muito, muito, muito frustrado e triste, assim. E aí eu comecei a chorar, e eu lembro o pensamento automático, a gente na TCC chama de pensamento automático. Eu lembro o pensamento automático que veio na minha cabeça. O pensamento era esse, literalmente esse. Caramba, eu sou muito burro. Era esse pensamento. Eu sou muito burro. E aí você pode dizer, pô, isso é um pensamento automático negativo. Concordo com você. Mas era real. Eu realmente não sabia, eu realmente não tinha conhecimento. Não quer dizer que eu não tinha inteligência, eu era uma pessoa inteligente. Mas inteligente para outras coisas, com outras habilidades, não para habilidades acadêmicas, de estudos e questões intelectuais. Eu realmente era muito burro. Era um pensamento negativo, mas era um pensamento realista. E foi um pensamento que me fez despertar. Porque a partir daquele pensamento negativo e que me fez ficar triste, eu despertei, disse, caramba, eu realmente não sei. Mas eu vou me esforçar para aprender. Porque se aquele professor que está ensinando ali, se ele está ensinando ali pra gente, um dia ele não soube, um dia ele também teve que aprender. E se ele aprendeu, eu também consigo aprender. Percebe que de um pensamento negativo, eu construí algo produtivo para minha vida. Então a questão não é pensar positivo ou negativo. A questão é pensar de forma realista e adaptativa, de maneira funcional, de uma forma que ajude você a funcionar. Então, um pensamento negativo, ele foi funcional naquela época. Talvez se eu pensar esse mesmo pensamento hoje, ele não traga um efeito produtivo. Ele traga, pelo contrário, um efeito que me paralise. Eu posso ficar triste, frustrado e não conseguir fazer nada. Mas naquela época, em 2009, ali fez sentido. O pensamento negativo, ele foi funcional. Ele me ajudou a funcionar. Então percebe que não é questão de otimismo, pessimismo, positivismo, negativismo. É a questão de pensar de uma maneira que me ajuda a funcionar. Então o objetivo da TCC não é o pensamento positivo, mas é justamente a correção de pensamentos distorcidos ou disfuncionais, promovendo formas mais adaptativas de lidar com os problemas reais. Entende? Então, é eu conseguir pensar de uma maneira funcional para me adaptar ao problema real que eu estou vivendo. Então, quando eu pensei em 2009, eu sou muito burro, era um pensamento negativo. Mas eu peguei esse pensamento e tornei ele algo funcional para me ajudar a lidar com o problema real. E a partir daquele dia, eu comecei a me esforçar, a estudar para construir a carreira que eu tenho hoje. Então, não é pensar positivo ou negativo. Então, a TCC ela não é baseada no poder do pensamento. Ela é baseada no poder do pensamento que me faz funcionar bem. Porque não é o que eu penso, mas é o que eu faço com o que eu penso. É isso.